Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 11 de fevereiro do ano de 2017 e o nosso tema hoje é Ser bom não é ser bobo. Eu creio que se você está num caminho da busca por uma espiritualidade, você já se conscientizou que não é possível compreender e estudar espiritualidade a fundo sem fazer uma modificação enquanto pessoa. Nós todos somos espíritos imperfeitos, então trazemos chagas na alma, estamos num mundo de provas e expiações e precisamos evoluir e melhorar a nós mesmos, não é verdade? E a gente esbarra num problema que muitas pessoas acabam abusando da nossa boa vontade, abusam da nossa confiança, abusam da nossa amizade e acreditam que porque nós estamos num caminho espiritual, nós devemos tolerar tudo, nós devemos aceitar tudo e nós não podemos reclamar de nada. Mas será que é assim mesmo? Bom, eu tive uma professora que certa vez falou uma frase que eu não sei se é dela, se ela tirou de algum livro, mas eu nunca a esqueci. É uma frase que diz o seguinte: o segredo da tolerância não é tolerar tudo, mas saber o que tolerar. Olha que profundo. E para ilustrar isso, eu vou contar uma historinha. Eu não vou ler aqui, mas eu vou apenas contar da minha própria maneira, que foi escrita pelo espírito André Luiz através de Chico Xavier e que ficou conhecida como O Sábio e a Serpente. Talvez muitos de vocês já tenham até me ouvido falar dela porque eu gosto muito. É basicamente o seguinte: havia uma serpente que habitava uma certa estrada e as pessoas evitavam passar por aquela estrada porque tinham medo de se defrontarem com a serpente. A serpente era muito agressiva e frequentemente atacava as pessoas, inclusive matando em alguns casos. Então as pessoas tinham muito medo de passar por aquele caminho. Certo dia passou um homem muito sábio e a serpente tentou atacá-lo. Ele conseguiu dominar a serpente e disse: minha irmã, é da lei de Deus que não façamos maus a outras criaturas nossas irmãs. A serpente não apenas foi dominada, como recebeu uma lição de moral. Encolheu-se envergonhada na sua toca e ali ficou quietinha. Só que aí as pessoas começaram a perceber que aquela serpente já não mordia mais ninguém. Mordia não, né? Não picava mais ninguém. Não atacava ninguém. Então as pessoas começaram a atacar pedra, começaram a xingá-la, começaram a pôr fogo na sua toca, começaram a vingar-se de toda a maldade que ela havia feito no passado. Como a cobra interiorizou esse valor de não atacar ninguém, ela ficou recolhida e ela foi sofrendo, foi machucando, foi ficando cada vez em piores condições. Um belo dia, o sábio retorna, passa pelo caminho e diz: vou visitar a serpente. Quando chega à toca dela, fica espantado, porque ela estava toda recolhida e toda ferida. E assim que a serpente o vê, ela diz: isso tudo é culpa sua. Você me disse que eu não deveria atacar as pessoas e olha o que elas fazem comigo. Agora que elas perceberam que eu não ataco mais ninguém, elas me batem, elas me xingam, elas me agridem. E olha só como eu estou. O sábio olha e diz: ah, minha irmã, mas houve um engano da tua parte. Eu te disse para não atacar as pessoas, nossas irmãs, filhas de Deus, mas não te disse para não manter os maus à distância, mostrando os teus dentes e emitindo os teus silvos. Moral da história: é da lei de Deus, é da lei de amor que nós não façamos mal a ninguém. Nós temos que evitar qualquer tipo de comportamento, ato, pensamento ou palavra que venha ferir voluntariamente uma pessoa. Por outro lado, nós não devemos permitir que pessoas perversas, mansas, folgadas, enxeridas, fofoqueiras, esse tipo de abutre, entre em nossa vida, transtorne o nosso coração a pretexto de tolerância e caridade. É preciso estar em guarda. Quando Jesus entrou no templo e viu ali todo o comércio e toda a patifaria que o pessoal estava fazendo, ele não foi doce, ele foi enérgico. Ele não matou ninguém, ele não bateu ninguém, mas ele jogou tudo no chão e disse: cai fora. E em outra parte ele ensina, né, que nós devemos buscar ser mansos como a pomba, mas prudentes como as serpentes. Ou seja,
Nós temos que buscar esse equilíbrio e ter em mente que o fato de nós estarmos buscando uma vida espiritual não deve nos conduzir a uma postura de fraqueza para que esses abutres entrem em nossa vida e façam o que querem. Eu já conheci muitas pessoas que, a pretexto de todo esse trabalho de bondade, de reforma íntima, serviam de gato e sapato de filho, de marido, de pai, de mãe, de primo, de irmão, de colega de serviço, porque querendo ser uma pessoa melhor, querendo exercer a lei de amor, deixava que essas pessoas falassem o que elas quisessem, fizessem em relação a ela o que elas quisessem, mandassem nela, pedissem dinheiro emprestado e depois não pagassem, se cobrassem ainda achavam ruim. Usavam a própria religião dessa pessoa contra ela, como por exemplo, mas você não é espírita, você tem que perdoar. Você não é um bandista, cadê o amor ao próximo? Ah, você não é católico, cadê a outra face? Então são pessoas exploradoras que às vezes entram em nossa vida e abusam da nossa boa vontade e do nosso esforço em nos tornarmos pessoas melhores e acabam usando isso contra a gente. Então, o cerne dessa reflexão é justamente esse. O nosso caminho, o nosso esforço para nos tornarmos pessoas melhores não deve fazer com que pareçamos bobo perante outras pessoas, a ponto delas nos humilharem e fazerem da gente o que a gente quiser. Cada um de nós, na seara que se propôs a caminhar, precisa defender com unhas e dentes a sua cooperação em serviço. E a gente não faz isso se não mostrar para esses folgados que a gente tem dente. E ainda que a gente não ataque a ninguém, se precisar, a gente morde. Lembremos sempre dessa frase. O segredo da tolerância não é tolerar tudo, mas saber o que tolerar. Um abraço a todos. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço.